Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo certo com vocês? Então, esse vídeo agora é sobre calor e temperatura, entretanto é a parte 2 do vídeo, certo? Como vocês sabem, meu nome é Celso, eu sou professor de ciências de vocês, certo? E eu vou estar agora recapitulando, para vocês sempre estarem recapitulando, os últimos conceitos vistos nas últimas aulas, certo? Então, a gente estudou um pouco sobre trabalho e a gente viu que toda atividade que é realizada, que consome energia, ela para atingir o fim, ela é considerada trabalho. A gente viu que o trabalho também está relacionado à força e o deslocamento, sem deslocamento, sem força. É porque não existe trabalho, certo? E a gente conceitou o trabalho como quando a força exercida em um corpo promove ou para o deslocamento. E quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. Ou seja, se não tem deslocamento, é porque não existiu trabalho. E nós, seres humanos, também a gente viu isso, que sempre tentamos reduzir esse trabalho necessário para diversas atividades. E os exemplos que eu dei foi roda, alavanca, roldanas e engrenagens que visam facilitar e potencializar a força que a gente usa, certo? A gente viu também o conceito de máquina, que o tema da aula da semana passada era máquinas e trabalho, então a gente estudou um pouco sobre trabalho e também um pouco sobre máquina. A gente viu que máquina era qualquer mecanismo capaz de transformar a forma de energia em outra. E dessa forma elas podem mudar a direção de uma força ou aumentar a eficiência do trabalho realizado, certo? E o exemplo que eu dei foi máquinas de moinho, que são utilizadas ou por vento ou por água. E aí a gente relacionou força e deslocamento, porque só existe força se houver deslocamento, certo? E a gente também viu um pouco como se calcula o trabalho, que é força, me desculpem, vezes o deslocamento. Repetindo, trabalho é igual a força vezes o deslocamento, certo? A gente também viu o conceito de máquinas simples e complexas. A gente viu que máquinas simples, elas vão facilitar a execução do trabalho e pequenos afazeres diários, como martelo, roldona, alavanca, parafuso e engrenagens. E as máquinas complexas, elas são uma combinação de várias máquinas simples, como bicicletas e carros, certo? A gente também viu a alavanca, que é um objeto rígido, utilizando um fulcro, que é a base, eu desenhei isso aqui no quadro, que vai amplificar a força mecânica utilizada, certo? E a gente viu os tipos de alavanca, que são divididos em 3 tipos. Nos tipos interfixas, interresistentes e interpotentes. Certo? A gente também viu o conceito de roldona ou póleo. A gente também viu, como eu estava falando, o conceito de roldonas ou póleo. Certo? A gente viu que esses materiais eles vão facilitar o levantamento de um peso. São muito utilizados, por exemplo, em academias e etc. Eles são considerados como discos bem resistentes e são feitos a partir de madeira ou de metais bem densos, bem rígidos, e eles vão possuir um canal com estrutura onde a corda ele vai passar pela roldona, certo? E os tipos de roldona ou póleo, a gente viu que existem os tipos fixos, que ele muda a direção da força aplicada e diminui o esforço, como objetos, engrenagens, etc., para levantar objetos. E os móveis, o tipo móvel, que é a corrente que fica fixa no teto e vai diminuir a intensidade da força aplicada e é muito utilizado em academia, certo? Máquinas de musculação aí, etc. A gente também viu as engrenagens, que são a associação de movimentos circulares, como a bicicleta, e o plano inclinado, que existe, plano inclinado são rampas. E eu fiz a pergunta para vocês se a gente gastava mais energia em rampas ou em escada, certo? E a resposta é que a gente gasta mais energia em escadas, ou seja, a rampa ele é um material que auxilia a movimentação humana. Seja você cadeirante ou não, durante a utilização da rampa, você vai gastar menos energia, certo? E na aula passada a gente estudou um pouco sobre calor e temperatura, e a gente viu que o calor e a temperatura eles são estudados por uma área das ciências da natureza chamada de termologia, certo? Que é a área que vai estudar calor, temperatura, equilíbrio térmico, fenômenos de calor diversos, como transmissão e dilatação de calor e também transmissão e dilatação dos materiais a partir do calor, certo?
A gente viu que antigamente o calor ele era medido pela sensação térmica. A gente viu também o conceito de temperatura, que ela vai dar a medida do nível de agitação das moléculas, e que tudo é feito por átomo, e a união de átomos vai formar moléculas. Essas moléculas são as que formam o material, a matéria, né? Que eu tinha falado que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. A gente também estudou um pouco sobre medidas de temperatura e sua importância. A gente viu as principais medidas de temperatura, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E a gente resolveu uma questão do livro, da página 25, certo? Sobre a conversão da unidade de medida Fahrenheit para o Kelvin, certo? Vamos dar continuidade à aula? Então, gente, agora a gente vai dar início à segunda parte da aula, certo? Como eu tinha falado nessa aula, a gente vai estudar um pouco sobre calor e temperatura, sendo que a parte 2. Na aula anterior, a gente estudou sobre temperatura. E nessa, a gente vai estudar calor, certo? Na aula passada de temperatura. E nessa, a gente vai ver calor. Ó, uma coisa para vocês pensarem, eu vou dar uma situação aí que todo mundo já passou. Se vocês pegarem uma água gelada, certo? Está bem fria. E outra água quente e outra água quente, certo? Eu tenho uma água gelada e um copo com água quente, certo? Um copo com água gelada e outro com água quente. Os dois estão juntos um do outro. O que é que vocês acham que vai acontecer? O calor aqui da água quente vai passar para a água gelada, certo? E vai chegar um momento que tanto o copo com água quente como o copo com água gelada não vão estar nem totalmente quentes nem totalmente gelados. Eles vão ter uma mistura entre quente e gelado, certo? Ambos vão ter um pouquinho quente e um pouquinho gelado. Por quê? Porque aqui o copo quente estava com muita energia, muito calor, certo? Muita temperatura. E aí essa temperatura foi transmitida na forma de calor para o copo de água gelada, certo? E aí os dois, que estavam em temperaturas diferentes, um estava com a temperatura muito alta e o outro estava com a temperatura muito baixa, eles se equilibram e vão ficar ambos com a mesma temperatura, certo? E essa informação aqui, ela é extremamente importante para o que eu vou falar para vocês agora. O calor, ele flui sempre do mais quente para o mais frio, certo? Repetindo aqui, caso vocês não estejam enxergando. O calor, ele flui sempre do mais quente para o mais frio. Então, em todas as situações do globo, do planeta Terra, do universo, sempre onde está mais quente, vai passar energia para onde está mais frio. E após ele passar essa energia, ele fica mais frio também. Então, eu vou ter duas coisas que em um determinado momento elas vão se equilibrar, vão ter a mesma temperatura, certo? Vamos ver aqui isso de maneira mais aprofundada, certo? Bom, imagine a segunda situação. Você lembra que eu falei dos átomos? Certo? E eles existem em toda parte. Eles estão assim, certo? Quando a gente está no estado sólido, eles estão bem juntinhos, certo? E aí, o calor vem, certo? O calor chega neles e produz uma reação. Aqui eu estava sólido, certo?
Mas com a presença do calor, eu deixo de estar sólido e passo a estar líquido, certo? Porque o que é que o calor vai fazer? O calor, ele vai aumentar, note aí, o calor aumenta o grau de agitação das moléculas. As moléculas aqui no sólido estavam bem paradinhas, quietinhas. Mas aqui, quando elas recebem calor e elas passam para o estado líquido, estava sólido, recebeu calor, passou para o estado líquido, como quando você tira gelo da geladeira e você deixa lá na mesa um tempo, ele não vira água, a mesma coisa aqui, estava sólido, passou para o estado líquido, certo? Essas moléculas vão ter um grau de agitação maior, ou seja, aqui elas estavam bem paradinhas, já que elas vão começar a se mover. Eu vou simbolizar esse movimento da seguinte forma, assim. Certo? Isso aqui simboliza o movimento que a molécula faz de um lado para o outro. Aqui de novo. Todas elas estão em grande grau de movimento quando passam para o estado líquido. E aumenta mais ainda quando elas passam para o estado gasoso. Certo? Faça esse desenho aí no caderno, esquematize bem e anote o que eu falei, certo? Agora a gente vai estudar transmissão de calor. Certo? Quais as formas, a maneira que esse calor é transmitido, certo? Porque algumas formas, o calor é transmitido de algumas formas e ele pode ser transmitido de formas diferentes. Existem 3 formas de transmissão de calor que a gente vai ver bem detalhadinho, uma por uma. A primeira forma de transmissão de calor é a condução térmica. Condução térmica. O que é a condução térmica? A condução térmica é a transmissão por um conduto de calor. Certo? Condução térmica é a transição por um conduto de calor. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma lenha na fogueira e eu vou ter uma lenha na fogueira, certo? E aqui de vermelho eu vou simbolizar o fogo. Certo? A lenha e de vermelho o fogo. E por cima você vai ter o quê? Uma panela cheia de água. Certo? Imagine essa situação. Lenha, fogo e uma panela cheia de água. A condução térmica, ela precisa de um conduto de calor, ou seja, ela vai passar um calor a temperatura de um ambiente para o outro, certo? É o que acontece na panela. Você passa o calor vai passar o fogo para a água através da panela, certo? E a partir disso, vai existir o que a gente chama de bons ou maus condutores térmicos, certo? Os bons condutores térmicos, como o metal, por exemplo, ferro, níquel, cobre, etc., vão conduzir a eletricidade de forma muito boa. Já os maus condutores térmicos, como madeira, por exemplo, vão conduzir a temperatura de forma ineficiente, certo? Não vão conduzir a temperatura de uma forma adequada, certo? Então, a condução térmica ela vai precisar de um conduto de calor para poder transmitir essa temperatura, esse calor, de um local para o outro, certo? Ela não passa direto. Ela pega como aqui o fogo, ele passa a temperatura para a água através do metal, certo? Primeiro tipo, condução térmica.
Agora a gente vai ver o segundo tipo, que é convecção térmica. Convecção térmica. O que é a convecção térmica? A convecção térmica vai ser a transmissão de calor por fluidos ou gases. Certo? Convecção térmica é a transmissão de calor por fluidos ou gases. Certo? Repetindo aqui pela terceira vez, que convecção térmica vai ser a transmissão de calor por fluidos ou gases. Certo? O que isso significa? Vou apagar aqui, certo? Anotem aí, pausem o vídeo e copiem. E o que isso significa? Vocês já se perguntaram por que os ar-condicionados ficam em cima dos locais dessa escola mesmo aqui, da escola dinâmica? Por que os ar-condicionados ficam em cima e não embaixo? Alguém já se perguntou isso? Por quê? Porque o ar quente ele é muito mais leve, porque ele tem calor, então ele tem mais movimentação, ele está mais espalhado, ou seja, ele é mais leve, então ele tende a subir. Certo? Ar quente sobe. Já o ar frio vai descer. O ar quente sobe e o ar frio desce. Por que isso acontece, gente? Porque o ar frio, as moléculas estão mais juntas, porque tem menos movimentação. O grau de liberdade delas é menor. Então está uma mais juntinha da outra, fazendo com que elas pesem mais. Já o ar quente, como o grau de movimentação é maior, elas estão longe umas das outras, então elas tendem a ficar mais leves. Elas ficando mais leves, elas podem subir mais. Certo? Ou seja, o ar quente sempre vai subir e o ar frio sempre vai descer. Por isso que a gente utiliza o ar-condicionado no teto e não no chão. Porque o ar-condicionado vai liberar ar, o quê? Ar frio para a gente ficar geladinho. Esse ar frio para a gente ficar geladinho vai ser emitido na sala e esse ar vai descendo, certo? E aí ele vai se acumulando e ele pode deixar toda a sala climatizada, ou seja, ele vai deixar toda a sala fria ou geladinha aí, como vocês preferirem, certo? Por isso também, pelo mesmo motivo que o congelador, aí a geladeira tem a parte de baixo e a parte de cima, na maioria das geladeiras tem geladeira que é o contrário, mas a maioria, o congelador é a parte de cima. Também por isso, porque na parte de cima está o ar sendo expelido ali no congelador de forma mais gelada, então ele tende a descer, certo? As geladeiras que tem o ar-condicionado, desculpa, ar-condicionado não, o congelador na parte de baixo, elas não gelam. Elas podem ter uma temperatura menor, mas elas não formam gelo. Dificilmente elas formam gelo, certo? Já as geladeiras que têm o congelador em cima, não. Facilmente elas formam gelo, justamente por isso, por elas estarem em cima e o ar gelado desce. Já as que têm congelador, são algumas exceções de geladeiras que vai ter o congelador embaixo, o ar tende a ficar ali mesmo no chão, certo? Então ele não acumula, não chega a formar gelo, certo? Outro fenômeno aí que também explica isso. Por que eu estou falando isso? Porque a convecção ela é a transmissão de calor por fluidos e gases. O ar é o quê? Um gás, certo? Mas também acontece em fluidos. Você já se perguntou como é que a panela esquenta a água que está em cima e esquenta a água que está embaixo? Já se fez essa pergunta? Como é que a panela, o fogo ali, está sendo emitido só embaixo e ele vai esquentar tanto a água que está embaixo como a água que está em cima? Será que a temperatura passa de uma para outra? Não. Como é que isso acontece? Vou explicar aqui agora. Voltando aqui ao exemplo da panela do fogo.
certo? E aqui está a panela, cheia de água. A água que está embaixo da panela, que recebeu o calor por condução térmica, vai receber o calor agora por convecção térmica. Por convecção térmica. Como é que ela vai fazer isso? A água que está embaixo recebeu o calor, então ela está água quente. Eu não falei que a convecção térmica ela é existente em fluidos e em gases. Gases eu já dei o exemplo que é o ar. E aqui eu vou dar exemplo do fluido, que é a água. Fluido significa líquido, é a mesma coisa. Certo? A água que recebeu o calor aqui por condução térmica está quente. E ela vai se inverter com a água que está em cima, que está gelada. Certo? Ela troca de lugar. Então, a água que está quente sobe, é a mesma coisa do ar. E a água que está gelada vai descer. Certo? Isso aqui muda completamente de figura, se tornando água gelada embaixo e água quente em cima. Só que a água que está gelada embaixo, depois não vai receber temperatura do fogo por condução térmica, aí ela fica, a de baixo esquenta e a de cima vai esfriando, porque não está recebendo temperatura e elas ficam sempre nessa, invertendo, certo? Mas o calor que está quente sempre vai subir e o que está frio sempre vai descer, certo? Agora a gente vai ver o terceiro tipo de condução e redução de calor. O terceiro tipo de condução de calor é por irradiação. Irradiação, certo? A irradiação, a transmissão dela, ela é transmitida através de ondas, certo? Como assim através de ondas? Por exemplo, micro-ondas. Vocês têm micro-ondas na casa de vocês? O micro-ondas, ele vai transmitir a temperatura através de ondas, certo? Por tipo de irradiação. O micro-ondas, ele funciona emitindo calor, vibrações para as coisas, certo? Para o local específico. Por isso que às vezes ele não aquece todo o seu prato, porque precisa de um tempo para o calor poder se dissipar dentro do prato, certo? A irradiação térmica, além dela ocorrer no micro-ondas, ela também ocorre no espaço. Por quê? A irradiação ela não precisa de meio para se propagar. Já a condução térmica e a convecção térmica, elas precisam de algum meio. A condução precisa de algum material, madeira, ferro, etc. Lembrando que existem materiais bons e ruins, certo? Mas ainda assim ela é propagada. E a convecção térmica, ela precisa de um gás ou de um líquido, certo? Já a irradiação não, ela não precisa de meio nenhum. Ela é transmitida só por energia. É uma energia térmica bem pura que ocorre nos micro-ondas e a energia do Sol que chega aqui. A temperatura, o calorzinho do Sol que chega aqui na gente, na Terra, vem por irradiação, certo? Agora a gente vai para o segundo tópico que envolve calor, que é a dilatação. Vocês sabiam que as coisas elas mudam de tamanho magicamente? Sabiam disso? Já pensaram? Já pararam para pensar? Uma coisa, objetos, roupas mudam de tamanho sem a gente saber explicar. Quer dizer, sem vocês saberem explicar, vocês vão descobrir agora porque as coisas elas mudam de tamanho magicamente. Mas não é tão magicamente assim, certo? É por um fenômeno
chamada dilatação térmica. O que é que vai ser a dilatação térmica? É o aumento, o crescimento de um objeto ou diminuição desse objeto a partir da temperatura. É a temperatura que vai desencadear esse aumento ou essa diminuição do objeto. E ela também pode ser de três formas. O primeiro tipo de dilatação é a dilatação linear, que ocorre em objetos retos, assim. Certo? Os objetos que a dilatação linear ocorre são objetos assim. E esses objetos que são de forma linear, como um piloto, certo? Eles crescem para os lados, vão crescer assim, para cá e para cá, certo? A dilatação linear tem esse crescimento para os lados. O segundo tipo de dilatação que é a dilatação superficial, é a dilatação que ocorre em estruturas que tem uma superfície expandida. E essa dilatação superficial vai crescer para todos os ângulos. Para cá, para cá, para cá e para cá. Certo? Aqui é a estrutura e ela cresce para os quatro ângulos. Para os seus quatro lados. Certo? E o terceiro tipo de dilatação é a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ela cresce exponencialmente todo o volume. Muito comum em estruturas circulares, como bola, estátuas que têm alguma coisa circulando na sua estrutura, realizam dilatação volumétrica. Por quê? Ela vai expandir todo o seu volume. Certo? Eu tenho uma curiosidade para vocês aqui, para contar uma situação. Vocês lembram, vocês já foram em metrô? E aí lá no metrô, por exemplo, tem os trilhos, né? Os trilhos. Vocês já repararam que os trilhos, eles têm como se fossem vários espaços entre eles, feito daqui, aqui, aqui, aqui. Já repararam que os trilhos têm espaços entre eles? Então, o que é que será que são esses espaços? Esses espaços são a previsão dos engenheiros que fizeram o trilho para a dilatação do tipo linear que eles vão fazer. Certo? Por quê? Eles sabem que o metal, existem cálculos e contas para prever o quanto esses trilhos vão expandir para os lados. Certo? E aí os engenheiros fazem esse cálculo, prevendo o quanto eles vão crescer para os lados e já deixam espaços entre eles. Certo? E ainda existe a contração térmica. A dilatação aumenta e a contração diminui o tamanho dos objetos, certo? Mas a contração, aqui no Brasil, ela é bem incomum. Por quê? Para existir contração, precisa de temperaturas muito baixas. E aqui, dificilmente faz temperaturas baixas, acima de 20, de 15 graus. Só alguns poucos locais fazem, certo? Existe um aparelho aí na casa de vocês, na minha casa, em várias casas, que utiliza de todos esses conhecimentos que a gente viu sobre calor e temperatura de forma bem simples. Qual será o objeto? O objeto é a garrafa térmica. Imaginem uma garrafa térmica.
Ó, uma garrafa térmica, certo? De café, para água, etc. Qualquer garrafa térmica. Elas têm o que dentro delas? Um espaço, né? Assim, devem ter um espaço. Quando eu era criança, eu perguntava muito como é que funcionava para a garrafa térmica ter tão pouco líquido. Porque você bota, às vezes, grandes garrafas térmicas não chegam nem ao litro de quantidade que suportam. E mesmo assim, elas são bem grandes. Por quê? Vou explicar. Elas têm, entre o espaço vazio e o plástico de fora, um grande espaço, certo? Em cima e embaixo. E aqui, que é onde a gente abre, geralmente são estruturas bem fechadas, né? E você precisa dar vários giros para poder fechar. E aqui dentro está o líquido. Ó, essa estrutura da garrafa térmica, ela tem três estruturas básicas. Aqui em cima vai ter a tampa, certo? Dentro da garrafa térmica, quando ela é bem fechada, ela vai ter dentro dela um vácuo, certo? Tampa, vácuo. E essa estrutura de dentro da garrafa é um espelho. Tanto é que ela não pode cair no chão. Diferente de outras garrafas. Essas aqui não derrubem, tem o máximo cuidado para não derrubar no chão. Por quê? Dentro é espelho e ele quebra facilmente, certo? Ó, a tampa, ela vai impedir a condução. O vácuo vai impedir a convecção. E o espelho vai impedir a radiação. Certo? A tampa existe para impedir a condução, então a tampa barra, não totalmente a condução, mas boa parte dela, que o calor poderia ser conduzido ali. O vácuo que existe, que é um espaço sem ar dentro da garrafa, existe para barrar a convecção, então convecção barrada. E o espelho dentro da garrafa impede a irradiação. Certo? Só agora, recapitulando um pouco do que a gente viu na aula, desde o começo, a gente viu que é calor, que ele sempre vai ser a transmissão do que está mais quente para o que está mais frio, até chegar no equilíbrio. E a gente viu as três formas de passagem de transmissão de temperatura: condução, convecção e radiação. A condução ela precisa de um meio físico, como ferro e etc. A convecção ela só existe a partir de gases e líquidos. E a irradiação ela não precisa de meio nenhum, ela é apenas emitida, assim como o Sol e o micro-ondas realizam. E depois a gente viu os três tipos de dilatação, certo? A gente viu que existe a dilatação linear, que é quando a estrutura é linear. A dilatação superficial, como por exemplo um caderno que tem uma superfície, a dilatação dele vai crescer para todos os lados. E a dilatação volumétrica, que são estruturas circulares e cresce todo o volume. E por último, a gente viu um pouquinho sobre a contração dos corpos, que é a diminuição, que só existe a partir do frio, certo? E um pouco sobre a garrafa térmica que está aí, que ela tem três estruturas: tampa, vácuo e espelho. A tampa barra a condução, o vácuo barra a convecção e o espelho barra a irradiação. Certo, gente? Obrigado pela aula. Até a próxima.